mensagens. Eu preguei numa igreja grande agora, uma igreja renomada no Brasil. E as pessoas ficaram impressionadas, falaram para mim, poxa, engraçado, a primeira vez que eu ouço sobre nova aliança. É porque vocês estão contendo um conteúdo muito bom, então para vocês isso é muito distante. Mas vai em outros lugares aí para ver. As pessoas acham que são pecadoras ainda, elas acham que é pós-cinza, vermezinho, furunco de Jacó, sei lá o que elas são. Elas se acham as porcaria. Elas se vestem de pano de saco, elas acham que quanto mais se humilhar, mais Deus será exaltado. Não, irmão, Deus não vai ser exaltado eu me humilhando ao pano de saco, não. Deus vai ser exaltado eu entendendo quem Ele me tornou. Vivendo e manifestando isso. Aleluia! Jesus disse que veio revelar o Pai, mas a maioria das vezes que Jesus revelou o Pai não veio por mensagens, por pregação. Foi vivendo uma vida de filho. Ele disse, quem vê a mim... Ele não falou só quem me ouve, ele falou quem vê a mim. E eu perguntei, Deus, que história é essa? Como é que Jesus, se eu fosse Filipe ali, eu ia ficar meio aloprado. Porque o cara, Senhor, mostra no Pai, isso basta, né? E aí Jesus fala, olha aqui. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu falei, se eu quiser que... O pastor Júnior chega aqui e diz, Céu Fernandes vai apresentar o pai dele hoje. Aí eu chego no palco aqui e digo, gente, meu pai aqui, Você não me achar um maluco, sim ou não? Fala a verdade. Faz sentido isso, sim ou não? Não faz. Ou eu teria que apresentar meu pai, cabeça achatadinha, né? Baixinho, barrigudinho assim, Esse aqui é meu pai. Ou então eu mostraria uma foto dele. Mas eu falar que meu pai está aqui seria estranho, sim ou não? Então eu perguntei ao pai, por que você queria se revelar como pai e você veio como filho? Por que você não veio como pai? E ele falou comigo, Céu, se eu viesse como pai, você aprenderia a ser pai. Mas porque eu vim como filho. Não é sobre uma imagem paterna, é sobre uma identidade de filho. Eu preciso saber o que é ser filho de Deus. E esse conceito, essa revelação está em Jesus. Ele é a imagem perfeita do que é ser filho de Deus. Quanto mais revelação dele eu tenho, mais eu descubro a identidade que ele já me deu. Diga bem alto, eu sou filho de Deus. E ser filho de Deus, irmão, é uma posição que, se eu falar na real aqui, muita gente se escandaliza. Porque ficou banal. Ficou como se fosse uma posição religiosa. Mas ser filho de Deus significa que eu tenho o mesmo DNA dele. Aleluia! Deixa eu melhorar. Significa que eu sou da mesma espécie dele. Você não é uma versão melhorada do que sua mãe produziu. Você é uma nova criação. Amém? Acabei a introdução. Tem Bíblia aqui na tela? Aparece aqui na tela? Vamos lá. Eu queria ler um versículo bem conhecido na palavra do ciclo Palavra da Fé, mas que a gente vai trazer e apontar para uma realidade em Cristo. Ok? Ok, gente? Se não der ok também, quem está pregando sou eu faço o que eu quiser. Então, Provérbios 18, 20, 21, vamos lá. Vamos ler aqui, de olho na tela da Atena. Aleluia. Tem a versão ARA aí? Almeida Revista Atualizada? Cadê o Harry? Rapaz, coisa de rico, viu? Vamos lá. A morte e a vida estão aonde? Aonde? No poder da? Aquele que bem utiliza, come do seu? Versículo 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou o quê? Será que Salomão mudou de assunto? Sim ou não? A morte e a vida estão no poder da língua. Será que ele está comparando a língua aí com a mulher, alguma coisa assim que tem a ver em relação? Não, né? Não pode ter a ver não. Amém? Agora, só um detalhe aqui. Eu posso aplicar esse texto de forma direta para a sua vida, sem passar ignorar o que Jesus fez por você, e dizer, cuidado com o que você fala, que o que você fala pode produzir morte e vida. Sim ou não? Mas será que essa é a melhor forma de aplicar? Sim ou não? Sério, eu vou pegar um versículo e vou ignorar o que Jesus fez por mim, vou atropelar e vou dizer, é isso e ponto final? A gente sabe que a gente tem que controlar o que a gente fala, a gente sabe que a gente não precisa falar coisas que matam, ok? A gente tem que educar a nossa confissão, sim ou não? Agora, um detalhe interessante é que quando você vai falar para alguém desse versículo, ele nunca fala morte e vida, ele sempre fala vida e morte estão no poder da língua. É ou não é? Mas a gente começa nascendo ou morrendo? E por que ele começou falando morrendo? Morte e vida estão no poder da língua. Parou para analisar? Será que é sobre sua morte que ele está falando? Eu conheço alguém que começou o seu plano de substituição na sua morte e terminou na sua vida ou ressurreição. Morte e vida. A morte e a ressurreição de Cristo concluem a obra dele. E olha como esse versículo fica mais poderoso. O que Salomão está querendo dizer, claro, a revelação do Espírito que a gente recebe,
Não é que ele queria dizer isso, né? Que ele não tinha ideia. Mas é que toda a morte e ressurreição de Cristo, toda a sua obra consumada, foram colocadas agora na sua boca. Tudo que Jesus consumou através da sua morte e ressurreição podem ser liberados pela sua voz. Quando você diz, eu sou curado, você está liberando o que Jesus consumou para se manifestar na sua vida. Eu sou sarado, eu sou próspero. Quem entendeu isso aqui, gente? Romanos capítulo 5, capítulo 4, versículo 25. Vamos ler aqui. Você entende? Quando passa por ele, fica muito mais poderoso? Tudo que Jesus consumou precisa ser falado. Até a salvação vem como? Crer com o coração e você acessa. Mas cuidado, que não é só o falar, tá? Tem um crer com o coração. Falar sem crer é só palavra ao vento. O qual foi entregue. Vamos no verso 24. Mas também a nós, por nossa causa, pois que a nós igualmente será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso. Diga, a minha fé não está apoiada na morte de cruz, mas na ressurreição. Pela cruz eu sou perdoado, mas é na ressurreição que eu sou justificado. Felizmente ou infelizmente o símbolo do evangelho às vezes é uma cruz. Como se a cruz, pela cruz me chamou. A cruz não tem poder de nada. Diga, 2 pilares da justiça de Deus. Diga, morte e ressurreição. Olha o verso 25 agora, ó. O qual foi entregue ou morreu por causa das nossas o quê? E ressuscitou por causa da nossa... Alguém está entendendo isso aqui, gente? A causa da morte dele foi a nossas. A causa da ressurreição dele foi o quê? Eu posso receber perdão de alguém e não mudar a minha condição, a minha identidade. Isso é a cruz. Mas quando ele ressuscita, eu me torno uma nova criação. Eu agora sou justo. Alguém entendeu isso aqui, gente? Vamos melhorar. Diga, 2 pilares. Morte e ressurreição. Ok. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17, você já sabe de qual, né? Vamos do 17. 16, vamos 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo o quê? Segundo a carne, conhecer naturalmente, na sua identidade antiga. Paulo está dizendo, não se conheça mais. Não se enxergue mais de acordo com aquilo que sua mãe gerou. Você é fruto de um novo nascimento. Ofereça sua confissão agora bem baiana. Diga, eu não sou mais o que manhinha gerou. Eu sou agora fruto de um novo nascimento. Eu sou a cara do meu Pai Celestial. Verso 17. E assim, se alguém está, é o quê? Está escrito ali, se alguém parou de errar? Se alguém fez alguma coisa boa? Se alguém? Nova? Alguém está nele aqui? Vamos lá. Não está em um lugar físico. É em um lugar de crença onde ele consumou tudo. Eu estou na obra dele. Aleluia. Nova criação é as coisas velhas. Coisas são essas, a identidade antiga já, ó. Eis que tudo se fez. Verso 18 agora, presta atenção nisso aqui. Ora, tudo provém de que nos consigo mesmo. E nos deu o ministério da exclusão, tá assim? De quê? Não é do preconceito, da intolerância? Não é da crítica a outras religiões? Ah, tá. Então você foi chamado para reconciliar eles? Não apedrejar eles? Ah, um amém, né? O resto? Ok. Deus está te vendo, varão. Amém? Consigo mesmo não deu um ministério de quê? A saber que Deus, olha lá, ó, Deus estava onde? Você está onde? Deus estava onde? Aonde aqui? Na cruz. Reconciliando consigo os evangélicos, está assim? Não levando em conta os pecados dos homens. Deus não considerou o que o homem fez para reconciliar ele. Ele considerou só o que Cristo fez. Se Deus não levou o que eu faço para me reconciliar, por que eu acho que Deus vai levar em conta o que eu faço hoje para me abençoar ou para me dar as outras coisas? Se a sua fé tem uma pitada de justiça própria, a ponto de você falar, Deus, o que é que eu preciso fazer para você me abençoar?
você está dizendo que Jesus não é necessário. Se você precisa sacrificar alguma coisa para Deus te dar algo, o sacrifício de Jesus foi em vão. A minha última oração religiosa, eu estava na casa da minha sogra, morando lá. Porque eu estava sem dinheiro, não, porque ela pediu para meu filho Davi nasceu, para dar o suporte à minha esposa, ficar lá algumas semanas. E eu fiz uma oração, eu falei, Deus, minha última oração religiosa, isso tem 10 anos. Eu falei, Deus, o que é que eu preciso fazer para você me abençoar? A resposta dele foi muito carinhosa. Ele disse, eu não preciso de você para te abençoar. Tudo que eu precisava fazer para te abençoar já foi feito na cruz. E eu falei, o que eu faço agora? Você está ligado que isso que eu fosse da religiosidade, né? O que é que eu preciso fazer ainda, né? Ele disse, creia que está feito. Fé não é crer no que eu vou fazer. Fé é crer no que eu já fiz. Nada do que você recebe de Deus hoje, Deus libera hoje. Tudo já foi liberado lá atrás. Vamos lá, gente. Agora, o verbo reconciliar no grego aqui é katalhasso. E katalhasso, uma das traduções dele, kata-alhaço, 2 palavras, tem uma conotação de substituição, de troca. Então a melhor tradução para esse texto é que Deus nos reconciliou consigo por meio de uma substituição. Tudo que nós recebemos de Deus parte do princípio da substituição. Por que eu sou abençoado? Porque ele se fez maldição. Porque eu sou filho? Porque ele se fez servo. Porque eu me encho do Espírito? Porque ele se esvaziou de si. Por que eu confesso e tenho poder? Porque ele se fez ovelha muda. Porque eu sou curado? Porque ele foi ferido. E essa substituição está comprovada no versículo 21, que é o último versículo do capítulo. Que é o versículo da minha vida aqui, bora. Aquele que não conheceu o pecado. Diga, ele não conheceu o pecado. Não se relacionou com o pecado. Ele o fez pecado singular, substantivo. Não está falando de pecados. Pecado. Ok? Ele o fez pecado. Para que, olhe de novo, nele fôssemos justiça de... O que é isso, irmão? Substituição. Pecado ali fala de identidade. Justiça fala de quê? Identidade. Agora vamos voltar aqui para os 2 pilares. Diga morte e ressurreição. Um dos pilares da doutrina da justificação é identificação. Jesus se torna um de nós e nós nos tornamos um como ele. Ele não praticou o pecado, ele não cometeu o pecado, mas ao subir na cruz, ele recebe os nossos pecados a ponto de se tornar o próprio pecado. Diga identidade. Então ele morre na nossa condição de pecado, mas ele fica aí. Ele faz o quê? Agora a substituição acontece. O que é o evangelho? É na cruz Jesus se tornando o que você era, e na ressurreição você se transformando no que ele é. O que as pessoas não sabem é que elas acham que Jesus apenas recebeu coisas em seu corpo. Mas não é só isso. Por exemplo, doença. Vamos lá. Isaías 53, 3, 53, 4, ou 4 e 5 e 53, 10. A primeira citação de Isaías é: ele levou sobre si as nossas. E Mateus diz que isso se cumpre nos evangelhos. Que ele passou curando todo mundo para que se cumprisse o que disse o profeta. Ele levou sobre si as nossas. Em seguida, Isaías diz: pelas suas feridas fomos o quê? Isso aconteceu aonde, irmão? Nos açoites. Feridas são abertas nele. Amém? Só que Isaías 53:10 diz que ao Senhor se agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isso significa que Jesus é transformado num corpo de doença. O que Deus tem para você não é só cura, é uma identidade de saúde. Porque o poder de ressurreição agora corre no seu corpo. Você pode chegar a um nível de fé que você não fica doente. Entenda isso, entenda isso. É um nível de fé, ok? Não é ser ignorante agora não, a ponto de ficar se arriscando. Mas um ponto aqui que eu quero tratar com vocês é esse. O que é a cruz? O que é a identificação? Isso mudou minha vida. É que a minha identidade de doença foi crucificada com ele. Romanos 6,6 diz que nós fomos crucificados com ele. O que é que isso quer dizer? O Céu Fernandes, sujeito à doença, já morreu na cruz com Jesus. 2 Coríntios, Paulo fala, ele sendo rico se fez o quê? Para que pela sua pobreza nos tornasseis. Isso fez com que Jesus quebrasse o poder que o dinheiro tinha de te tornar rico. Amém, amém, amém.
Para Deus, rico não é quem tem dinheiro, é quem tem Cristo. Acabou com o mamão ali. Não é você que vai determinar quem é rico agora. É quem crê em mim. Você tendo dinheiro ou não, você é rico. Só que não adianta ter dinheiro sem ser. Mas uma vez que você se torna, pode esperar que vai chegar. Entende? Então, o Céu Fernandes, sujeito à pobreza, morreu na cruz. Identidade. Não é só que ele levou a minha falta, ele levou a minha identidade antiga, sujeita à pobreza, à doença, à morte. Eu sou uma nova criatura. Agora, quando eu nasci de novo, eu tenho a identidade dele. Você não está entendendo? É identidade. Eu não estou me tornando, eu sou. O processo de transformação não é Deus te transformando em algo, é você aceitando o que Ele já fez. Alguém entendeu isso aqui? Diga morte e ressurreição. Diga Jesus morreu, levando a minha velha vida, e ressuscitou, me dando a vida nova. Vamos lá, diga assim: na cruz, Jesus foi transformado em tudo que eu era. Na ressurreição, eu sou transformado em tudo que Ele é. Você é curado? Não, eu sou saudável. Eu não só tenho poder em mim para impedir doença de chegar, como eu também tenho poder agora de ressurreição para curar pessoas. Eu não sou um Céu Fernandes melhorado. Eu sou uma nova criatura. Lembra do vaso de Jeremias? O primeiro vaso quebrou na mão do oleiro. Ele tornou a fazer um. Ele consertou o vaso? Tornou a fazer um. Quem é esse primeiro vaso aqui? Diga, Adão. A primeira humanidade quebrou na mão de Deus. E agora ele faz uma nova. A partir de Cristo. O que é que tem a ver com espreme o vaso, joga para cima, sopra, sei lá, o que é que Deus está amassando, moendo. Aí eu sei que você é estudioso de vaso de barro, né? Você é quase um goleiro de futebol. E não, Céu, mas para fazer um vaso tem que, né, bater na massa, tem que levar para o fogo. Pois é, eu conheço alguém que foi moído pelas nossas transgressões, que foi ao inferno, fogo, saiu de lá novo vaso. E ó, soprou sobre você essa nova realidade. O que nós somos não é resultado de um processo de sofrimento que passamos. Mas é resultado do processo de sofrimento dele. Vamos lá, gente. Ajuda a pregar aí. Diga, eu sou. Eu vou pegar a religião, eu vou botar pra fora. 1 João capítulo 4, versículo 17. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? A pregação está boa, tem até dinheiro aqui nas coisas aqui já, então a pregação está boa. Bora, vamos lá. Nisso é em nós aperfeiçoado o quê? Aperfeiçoado, vindo da mesma origem de consumado, completo, finalizado. Para que no dia do juízo eu tenha medo de Deus, está assim? Você não teme o dia do juízo, não? Virgem Maria, moço, sério? Você não teme o dia do juízo? Só porque leu esse versículo, antes você estava com medo, que eu estou ligado. Para que no dia do juízo tenhamos o quê? Por quê, irmão? Pois segundo Ele é, quem é Ele aí? Quem é Ele aí? Segundo Ele, nós, aonde? Diga, assim como Jesus é, eu sou neste mundo. É a minha condição. É a minha condição. Você querendo ou não, é isso que você é. Agora olha o ponto aí, ó. Não diz assim como Jesus foi. Diz assim como Jesus. A mesma posição que Ele ocupa no céu, nós ocupamos aqui na terra. Nós estamos nele, assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não é uma versão melhorada, você é como Cristo é. Por que você falou que ia bater na minha religião, céu? Vamos lá. Jesus não é mais justo que você. Deus não tem filho predileto. Assim como Jesus é amado, você é amado. Posso apertar mais um pouquinho? Só um pouquinho. Pode. Jesus não é mais santo que você. Oh, 4 amém. O outro... Nem consegui dar um amém. Céu, que heresia. Pois é, é porque você acha que a sua posição foi alcançada pelas suas obras. E quando você olha para as suas obras, você sabe que você não age perfeitamente ainda, então você nunca vou ter. Mas a posição que você tem hoje foi por causa do sangue. Eu dizer que assim como Ele é, eu sou, eu estou glorificando o que Ele fez. Eu estava assistindo um filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, pela 1000ª vez, desidratado de novo, chorando. E quando eu vi o ator ali apanhando, sangue derramando,
E o Espírito Santo falou comigo, Céu, você pode achar que você não merece ser curado, mas Jesus merece que você seja curado. Como assim? Ele não é digno para ele ter sofrido daquele jeito e você continuar sofrendo. Ele falou, viva uma vida que dignifica o sacrifício dele. Vamos lá, gente, vamos lá. Diga, ele assumiu a minha condição na cruz e me colocou na condição perfeita dele através da ressurreição. Diga, substituto. Ele se tornou tudo que eu era, eu me tornei tudo que ele é. Diga para o seu irmão, tudo que Deus cria é semente. Quem era Adão? Uma semente. Adão era a semente que Deus criou, colocou no Éden. Toda a humanidade já estava dentro de onde? Dentro de quem? De Adão. É por isso que Adão, tudo que Adão gerou na mesma condição dele. O nosso corpo vem de quem? É decaído, sim ou não? Tem um DNA dele aqui, ó. E só uma nova semente pode trazer uma nova frutificação. Ele envia agora o segundo Adão, Jesus, e faz você nascer dele. Agora, as pessoas trabalham a fé como algo muito difícil, né, de acontecer. Mas qual foi o esforço que você fez para crer e receber o que veio de Adão? Nenhum, você simplesmente herdou. Alguém, não, eu preciso confessar aqui o dia todo. Eu tenho uma doença de Adão, Você fez isso? Você exerceu muita fé para herdar tudo que Adão deixou? Não. E por que você acha que existe um esforço muito grande para herdar o que Cristo deixou? É herança. Herança. Colocaram os milagres de Jesus, a vida de Jesus num patamar muito alto, muito distante, muito difícil. Eu tenho que falar 8 horas por dia, eu tenho que falar 10 horas por dia. Aqueles testemunhos que a pessoa passou anos crendo. Eu amo essas coisas, gente, mas entenda, a fé não é esperança, não. Nosso professor ensinou sobre esperança. Começa na esperança, né? Viu que eu estou assistindo? Provei agora. Deu para entender, gente? Eu não preciso achar que tudo vai demorar, não. Pelo contrário, eu já sei que aconteceu, independente de quando se manifeste. Agora, fé é receber. Será que Jesus morre daquele jeito, de forma brutal? E agora, eu morri desse jeito, então para eles receberem isso vai ter que ser muito difícil. Os discípulos não tinham esse esforço todo, eles viviam em saúde. Mas o que? Revelação está chegando. Diga, Deus não está me consertando. Deus está me revelando o ser novo que Ele já me criou. Vamos lá, gente. Eu passei a entender porque que o Brasil tem Deus tem um grande avivamento para o Brasil. Eu pensei que o Brasil era uma nação escolhida, uma nação linda, mas não. O avivamento só é necessário onde há incapacidade. Vai acontecer porque o Brasil talvez seja uma das nações mais religiosas. 80% das mensagens que você ouve na internet estuda o Antigo Testamento, é lei mosaica. Sem passar pelo que Cristo... As pessoas não sabem quem elas são. Vai pregar em algumas igrejas que o cara não é mais pecador. O pastor te expulsa. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso significa o quê? Que eu sou a prova de que Jesus ressuscitou. Oh! Vou embora. Segunda Coríntios, tem tempo, né? Nem perguntei. 2 Coríntios capítulo 3, eu vou embora depois disso, tá bom? Eu adoro quando eles falam não. Mas só 4 gatos pingados falaram. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Vou encerrar com isso, tá bom? Não, aí aqui também já não vale que comprei. Vamos lá. E é por intermédio de... Que temos o quê? Não é apoiado em mim mesmo? Eu estou na frente de você, né? Mal educado. Verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de... Mas a nossa suficiência vem de quem? O qual nos habilitou para sermos ministros do STF. Para sermos ministros da velha aliança. Da novela da lei. O Brasil é o único país que tem a novela da lei. Você ri? Por que, irmão, novela da lei? Porque mantém o povo escravo, com medo de Deus. E aí o império permanece, irmão. Bote uma novela da graça, para ver se esse templo não rui na hora.
Ensine as pessoas quem elas são para ver se elas vão se tornar ainda reféns de você. Não vai. Então manda cativo na lei. Mas a lei é tão romântica, né? Que a gente vai ler isso aqui agora. Você já leu isso aqui? Vamos lá. Ministro de que aliança, irmão? Diga nova aliança. Não dá? Aí o crente preguiçoso diz, irmão, cuidado, viu? Não estude muito não, porque a letra mata. Não, isso é espírito de safadinho. Não tem nada a ver com estudar muito aqui, não. Que letra é essa, gente? A letra da onde? Bora? Vamos continuar lendo. Mais do espírito, porque a letra... Mais o espírito? Que letra é? E se o ministério da onde? Está na sua Bíblia aí, para depois dizer que eu inventei uma versão nova, botei ali. E se o ministério da... Gravaram com o quê? Em? Serviu de quê? Se revestiu de quê? Paulo está falando de quem aqui? A dispensação da lei mosaica, sim ou não? A antiga aliança, sim ou não? Se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que ela desaparecia. Ok? Moisés subiu ao monte, a glória ficava no rosto dele, só que quando ele descia, passava um tempo, essa glória ia desaparecendo. E Moisés, para que o povo não visse isso, ele botava um véu na cara. Para o povo não ver a glória desaparecendo. Deu para entender isso aqui? Vamos lá. Como não será de maior glória o ministério do... De quem é o ministério aqui? Compara comigo, o ministério da morte, ministério do Espírito. A letra mata, o Espírito faz o quê? Ok. Porque se o ministério dá... Ele dá outra característica para a lei mosaica. Condenação. Diga condenação. Você quer matar o povo e quer manter o povo em condenação? Pregue lei mosaica. Simples assim. Eu não gosto dessa igreja porque o pastor fala essas coisas de Deus muito bom. Eu quero ver confronto. Vai, irmão, a gente contrata um cara para pegar um trator ali e passar por cima de você. Você quer confronto e empurra o trator, a gente resolve isso aí, não tem problema. Eu creio num pai bom. Amém. Se você crê num pai duro, punitivo, porque você foi criado por um pai assim e quer projetar a imagem de Deus nele, é problema seu. É problema seu. Meu pai é bom. Todo o castigo que eu merecia, tudo que eu merecia receber já foi colocado no meu substituto. Simples assim. Não é pelas minhas obras que ele me abençoa, mas mediante a minha fé. 3 amém, ó. Deu para entender? Mas tem gente que tem essa revelação, ou sei lá se tem, e continua mantendo o povo escravo da antiga aliança. Tem muito pastor bom aí, que não tem revelação da nova aliança, a gente entende. Faz 10 cursos de teologia, mas a gente tenta entender, né? Mas eu estou em uma nova aliança. Em uma nova dispensação. Essa dispensação se chama graça. Deus me abençoa eu recebo pela fé. Pegou isso aí? Deus me abençoou eu recebo pela... Para depois não dizer que não precisa crer, né? A gente tem que equilibrar, né? Estão entendendo isso aí? Entendeu o perigo? Ministério de quê? Morte, ministério da condenação. Vamos lá, olha aqui, ó. Foi glória em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Diga, a lei condenou, a graça justificou. Eu amo essas tipologias até nos evangelhos. Por exemplo, Paulo vai dizer aos Gálatas que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a... Aí a gente tem ali a mulher que adulterou, que é uma representação da humanidade. Ou também a nação de Israel que era adúltera. Os fariseus que representam a lei condenaram ela, mas conduziram ela a quem? Quando chega diante de Cristo, o que é que Jesus faz? Remove o acusador. E diz, eu não te condeno. Sabendo dessa informação, você pode ir agora e não pecar mais. A lei expôs o pecado, mas ela trouxe para quem? Mas o fim da lei é... Chegando em Cristo, já não estamos mais subordinados ao aio. Aleluia. A mulher samaritana tinha tido quantos maridos? A humanidade passou por quantas alianças? Dispensações? Aleluia. Pegou isso aí? Você já viu na internet, né, falando? Dispensação edêmica, adâmica, governo humano, que é noética, aliança noética, promessas e dispensação da lei. Você já teve 5 alianças e não recebeu o seu problema. Aí o noivo da nova aliança se apresenta para ela e diz, eu não vou fazer como os outros não, eu vou mudar a sua fonte. Se você beber das minhas águas, versão Sá Fernandes atualizada, revista, corrigida. Se você beber das minhas águas, eu vou botar um bebedouro em você. Você deixou de ser sedento para se tornar saciador. Puf!
Agora, irmão, o evangelho é tão precioso, é tão lindo, é tão lindo, é tão poderoso, que hoje, até hoje, o povo está cantando, tem um sede de Deus. Paulo nunca disse que tem sede de Deus. Paulo não disse sacie do Espírito, ele disse encha. Porque isso me traz ainda para uma consciência de necessidade. E eu não sou mais necessitado de Deus, eu sou aquele que oferece Deus. Agora, imagine a cabeça dessa mulher, ela está passando aquela situação humilhante, encontra um cara que diz a ela, se você beber das minhas águas, você jamais vai voltar a ter sede. Mas na cruz, esse mesmo cara que prometeu água para ela diz, eu tenho sede. Se você estivesse no lugar daquela mulher, você se desviava. Mas como assim, céu? Jesus disse que tem sede. Ele prometeu água, entenda, irmão. Na cruz ele se tornou quem? A nossa sede de Deus é colocada nele. Para na ressurreição, a fonte dele ser colocada em... Não vou ficar nessa igreja, ninguém me dá atenção, ninguém me ama. A gente pode levar você para um programa de Márcia Agostinho, a pessoa se declarar para vocês. Irmão, a igreja não é lugar de suprir carência afetiva, não. Porque se a gente faz isso, você vai continuar com a consciência de necessitado. Igreja é um lugar que a gente vai se conhecer, a gente vai se amar, ok? Mas é para preparar você para manifestar o que você tem aprendido. Pare de ser fã de arrocha, de sertanejo, de sofrência. Diga assim como ele é. Eu sou. Como é que você pode se sentir sozinho se você carrega a própria presença do amor de Deus dentro de você? O problema é que o Espírito Santo se tornou uma sensação, né? O culto foi bom, rapaz, me arrepiei todo. Foi uma presença, uma unção. E aí, fez o que com isso? Voltei para casa, assisti os gols do Fantástico. Satanás, miserável. Diga, tudo que eu recebo de Deus é com um propósito de liberar sobre alguém. Volta aí, finalizar aqui com 2 Coríntios 3. Deu para pegar aí, Nova Aliança? Quando o pregador fala a quinta vez que ele está acabando, é porque ele está acabando mesmo, entendeu? Eu só falei 2. Verso 10. Por quando na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da excelência, sobreexcelente o quê? Diga, a nossa glória atual é sobreexcelente. É muito maior do que a antiga. Eu só estou demorando porque eu estou gostando de estar aqui, tá? Então, não me expulse não. Se fosse igreja chata, eu já tinha ido embora, pregar 20 minutos e fazer o apelo logo. Verso 11. Porque se o que desaparecia teve glória, muito maior glória tem o que é... Diga, glória permanente. Eu não acredito que os avivamentos que aconteceram no passado foram plenitude. Eles passaram porque eles ainda não estavam fundamentados plenamente na nova aliança. O avivamento que eu creio que vai acontecer vai ser fundamentado, é um avivamento de uma revelação, irmão. Não é só um movimento de uma pessoa, não. A igreja vai entender quem ela é. E isso não vai parar. 2, aleluia, obrigado. Verso 12. Temos, pois, tal esperança, se muita ousadia não falar. E não somos como... Diga, eu não sou como Moisés. Eu sou como Cristo. Que punha o véu sobre a face para que os filhos de Arão atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até hoje, quando é lido... Pois até hoje, quando é lido, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece sobre eles, não sendo revelado que em Cristo é removido. Bora. Pois até hoje, quando é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é... Olha o verso 17 agora. Ó. Ora, o Senhor é... E onde o Espírito de Deus está... Ali é o quê? Aí a gente canta... Onde o Espírito de Deus está... Eu sou livre... Aqui não está falando sobre sua liberdade. Aqui o contexto não é sobre liberdade, sobre pecado. Aqui é a liberdade do Espírito. É onde o Espírito encontra liberdade para fazer o que Ele quer através de você. Ele encontra você sem véu. Agora, o que a gente precisa entender é que ensinamento sobre a antiga aliança, ensinamento sobre a lei mosaica, mantém você nesse ministério. Mantém você numa vida inferior que você tem hoje. Nenhum deles tinha o Espírito que você tem. Nenhum deles tinha um mediador entre eles e Deus. Jó clama por isso, né? Jó não tinha um mediador, por isso sofreu aquilo tudo. Nenhum deles tinha nascido de novo, nenhum deles era nova criatura, nenhum deles era filho de Deus. Então, quando eu ensino, trazendo para a antiga aliança, eu estou tirando você daquilo que Jesus te tornou, para rebaixar você ao nível daquilo que eles sempre desejaram ter e não tem.
Eu não sei se você sabe, mas os profetas do Antigo Testamento indagaram, rogaram por essa graça que a gente tem hoje. Mas parece que é mais encantadora, né? A glória da antiga aliança. Parece que é maior, mas entenda, irmão. Você sabe, né, céu? Moisés tocou o cajado e abriu o mar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu sei andar sobre as águas, eu não preciso que o mar se abra. Mais do que uma experiência de abrir o mar, eu preciso ter uma experiência de abrir o entendimento. Porque uma experiência divina não me leva a uma vida de caráter, uma vida de grande fé. Porque se levasse, esse povo aí de Israel seria o mais crente e foi o mais incrédulo. Um dos primeiros milagres, né, que Moisés tocou da água, da primeira praga, foi o quê? Transformou a água em sangue, que significa morte. Um dos primeiros milagres de Jesus transformou a água em morte, vida. Vamos lá, vamos melhorar isso aqui, ó. Diga, quando a lei foi dada, Moisés subiu, a lei desceu. Estavam adorando o bezerro de ouro. E naquele dia, 3.000 homens caíram mortos no arraial. Quando a nova aliança é instalada, Jesus subiu. Não foi as tábuas da lei que desceu agora, foi o Espírito que desceu. Pedro é cheio do Espírito Santo. Ele prega, 3.000 homens nascem de novo. A lei matou, a graça fez nascer de novo. Vamos lá, gente. Entenda que nova aliança, às vezes, a nomenclatura dela é diferente. Às vezes é graça. Quando fala de dispensação da lei, ele compara com a dispensação da... Mas quando fala de obras, ele fala de fé. Quando fala de ministério da morte, ele vai falar de espírito. É a mesma coisa. Está dentro do mesmo pacote. Não é só fé, é graça, é espírito, é justificação. É a mesma coisa. Deu para entender, gente? Eu não preciso mais de uma nuvem sobre a minha cabeça, uma coluna de fogo para me guiar. Eu tenho a presença de uma pessoa dentro de mim agora, me guiando. A gente estava conversando ali, os grandes empreendedores buscam a sabedoria de Salomão, porque a sabedoria de Salomão era muito mais visível, a riqueza dele era muito mais palpável do que a de Jesus. Mas eu não preciso acumular riqueza quando eu sei multiplicar pão, irmão. Alguém entendeu isso aqui? Eu não preciso de muito dinheiro. Felipe, o que a gente vai fazer com esse povo? Senhor, eu precisava de um ano de trabalho aí, sei lá, não sei quantos denários, para comprar pão. Ô, pobre, confia no dinheiro. Deixa eu te ensinar como é que é a glória dessa nova aliança. Ah, vamos lá, gente. Jesus, você precisa pagar imposto. Vamos tirar uma oferta aqui, o diesel. Não, Pedro, vai lá pescar. O primeiro peixe, o primeiro, tá? Pedro pode ter pescado vários. O primeiro vai ter uma moeda dentro dele. Ou esse peixe é um descendente lá da baleia que engoliu Jonas para uma moeda daquela, ou Jesus fez existir ali uma moeda onde não existia. E Jesus era tão cheio de confiança que mandou um pescador frustrado. O primeiro que você pegar vai ter uma moeda. Você vai pagar o meu e o seu. Você prefere o quê? Alguém que tem muito ou alguém que produz muito? Mais do que ter riqueza, nós temos a capacidade de produzir ela agora. Porque nós somos os verdadeiros ricos. Deu para entender? Não, Deus não vai fazer mágica, você precisa ofertar assim nessa igreja, você precisa dizimar assim, você precisa ajudar no crescimento, na expansão dessa palavra, ok. Mas Deus pode te dar uma ideia. Agora não seja safado. De se eu me dar uma ideia que eu quero ajudar essa igreja. Aí quando eu ver a ideia, pastor, eu quero congregar em outro lugar, porque eu recebi uma direção de Deus. Demônio. Vamos colocar ele naquele corredor da libertação aqui agora. E os pastores vão fazer imposição de mão nele. Entendeu, né? Deu para entender, gente? Diga glória da nova aliança. Uma glória permanente. Nós somos hoje o que Moisés sempre sonhou ser. O que Abraão sonhou ser. O que todos eles sonharam. Diga, no meu corpo hoje habita o Espírito da ressurreição. Moisés, tira a sandália porque o lugar é santo. Diga, antiga aliança. Na ponte para a nova aliança, Jesus disse, conta a parábola de um filho pródigo. Que só fez merda. O pai disse, bota a sandália. Por que na antiga manda tirar e na nova manda botar? Porque agora não é o lugar que é santo, é você que é santo. O povo construiu um bezerro de ouro para adorar. Jesus disse que o pai mandou matar um bezerro para comer. Não adianta, não adianta.
é algo superior. Vida de filho de Deus. Vida de filho de Deus. Vida de filho de Deus. De Deus, de Deus. Diga, tudo que ele consumou está na minha boca. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que acha uma esposa, acha o quê? Você conhece alguém que nos achou como noiva dele? Deu para entender isso? Eu quero que você fique de pé agora que a gente vai orar. Existe alguém aqui hoje que não é batizado no Espírito Santo, não fala em línguas e quer falar agora? Ou você falou um dia, quando você era crente, há 50 anos atrás e não fala mais? Tem alguém aqui? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas os adolescentes, se foram cheios do Espírito Santo, lá estão falando em língua. O pastor disse que o ano que vem o nome do acampamento vai ser Labaredinhas.